boa tarde. Bom, chegando ao final aqui quase do evento, né? Acho que ainda tem mais uma, duas apresentações. Eu vou tentar cumprir o tempo combinado aqui também em respeito a todo mundo. Vou até colocar um cronômetro aqui só para não me estender mais do que o combinado, porque eu sei que o evento já está um pouco atrasado. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouco do Vetor AG, né, o programa de inovação aberto da Andrade Gutierrez, e mostrar alguns cases para vocês que a gente já aplicou de inovação aberta especificamente. Tá? Eu acho que quem estava aí hoje durante o dia inteiro pôde ver um painel, né, que o Odaguiri mediou aqui junto com o pessoal da MRV, da Cortez, enfim, falando um pouco de Lean. Né? A gente depois o Ellison também falando de uma grande obra nossa, né, uma termoelétrica no Porto do Açu, também explicando como que a gente aplica, né, tanto a parte de Lean quanto a parte de inovação dentro da obra. E eu vou trazer alguns cases aqui, vou focar em dois especificamente aqui hoje, mas depois a gente pode também trocar ideia sobre outros cases. Tá? Bom, primeiro só situando para vocês, né, quem é a Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez é uma das maiores empresas de engenharia e construção da América Latina. Né? A gente trabalha com a parte de construção de infraestrutura, mais de 70 anos da empresa no mercado. Hoje a gente atua não só no Brasil, também fora, já com mais de 900 projetos aí em diversas áreas específicas da infraestrutura. E o Vetor AG, como eu falei, o programa de inovação aberta da empresa, o primeiro programa de inovação aberta do setor de engenharia e construção, né, focado realmente em implementar soluções inovadoras em canteiros, né, na nossa obra, de fato, levar a solução, testar dentro das nossas obras. O Vetor AG ele foi criado em 2018. Tá? Em 2017, a gente teve a primeira iniciativa de inovação aberta da empresa, da Andrade, quando a gente fez o Digital Day, um evento que a gente fez lá em São Paulo, no Google Campus. Chamamos algumas startups, fazer algumas apresentações de soluções inovadoras para a linha de transmissão. Então, a gente tinha ganhado alguns lotes de linha de transmissão, nunca tinha feito esse tipo de obra, e a gente queria inovar nesse tipo de obra. E aí foi o primeiro momento que a gente trouxe, então, soluções do mercado para poder serem aplicadas dentro da Andrade. E aí, em 2018, então, a gente resolve criar o Vetor AG como esse primeiro programa de inovação aberta para trazer inovações do mercado, né, para serem aplicados dentro da empresa. E aí, desde 2018, então, né, a gente vem trabalhando, né, com diversas startups. O foco inicial realmente, né, seriam as startups aqui. Desde 2018, então, a gente teve aí 7 startups que foram aceleradas, que passaram pelo nosso programa de inovação aberto. Algumas delas a gente tem o prazer, né, de continuar com elas, estarem aqui. Né? Então, hoje eu não vou falar especificamente do case delas, mas quem quiser saber, por exemplo, a ConstruCode, né, está aqui com a gente desde 2018. Atuou, inclusive, na termoelétrica, né, que o Ellison apresentou hoje mais cedo aqui. Então, quem quiser saber mais da ConstruCode, eles estão com stand ali também, né, são parceiros nossos até hoje também. A Maple também atua na termoelétrica, né? Eu acho que o Ellison comentou um pouco sobre eles também. Na hora que a gente fala aqui de SG, né, a parte anterior que estava falando aqui, eu acho que isso é bem bacana. Já lá em 2018, né, a Magalhães Gomes veio do mercado acadêmico, né? Eram 2 pesquisadores aposentados do UFMG, Federal de Minas Gerais, que tinha uma solução, né, de um magnetizador de água que utilizado para fazer o concreto, né, essa água magnetizada, deu uma economia para a gente aí de 4% de cimento e aditivos. Né? E a gente sabe que cimento tem aquela parte mais poluidora, então isso aí também ajudou a gente. Foi utilizado na obra de Belo Monte, né, se tivesse sido utilizado desde o início, teria dado mais ou menos uma economia de 22 milhões para a empresa só com esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia de hard science mesmo, que veio para a gente. Né? A Levitar também outra, que a gente fez o lançamento de cabo-guia de linha de transmissão feito por drone, né? Primeira vez que fez isso no Brasil. Enfim, já estou contando alguns cases aqui, na verdade eu ia deixar isso mais para o final, se desse tempo, porque hoje o meu foco vai ser em trazer 2 soluções específicas para vocês. Bom, em 2019, né, a gente também trouxe aí outras 8 soluções, 9 soluções. Um destaque também para a Agilent, está aqui hoje também, né, com stand lá fora, também passou pelo nosso programa, antes de ser aí investido também pela Arcelor. A ConstruCode também foi investida aí pela Vidacity, a Trutec. Enfim, são empresas que passaram pelo nosso programa, né, antes aí de escalarem o mercado como um todo. Em 2020, né, a gente teve aí 6 provas de conceito também sendo realizadas nas nossas obras. Eu vou contar hoje um pouco o case aqui do Mentor, né, como que a gente conseguiu digitalizar o nosso canteiro de obra mesmo, de fato.
Em 2021, a gente tem alguns cases aí também interessantes, a PWTec com a parte de um filtro de água aí para potabilizar a nossa água dentro dos canteiros, né, com a expectativa aí também de ser colocado lá em GNA também, né, que o Ellison comentou hoje mais cedo, com economia de quase mais ou menos 1 milhão só de utilização dessa solução nessa obra específica. Bom, temos diversos outros cases aqui também. Se der tempo, depois a gente fala um pouquinho de cada um deles. Se não, depois eu fico à vontade também para poder trocar ideia sobre qualquer um deles sem problema nenhum. Bom, vou começar aqui então com o case do Mentor, né? O Mentor foi uma solução então que a gente encontrou eles, como eu apresentei aqui, né, em 2020. E a gente vem desenvolvendo a solução com eles, personalizando algo que realmente fizesse sentido para as nossas obras, né? Então, o nosso objetivo com o Mentor foi fazer o checkout digital. Então, hoje vocês viram aqui algumas apresentações da parte de Lean, né, onde vocês veem toda aquela parte da torre de controle, os checkouts, onde tem, né, diversos papéis espalhados pela parede de indicadores, né, que a gente percebe aquilo, folha de planejamento semanal, né, e a gente queria acabar com isso e tornar isso mais digital, né? Então, eu vou apresentar um pouco de como a gente fez isso junto com a plataforma do Mentor. Basicamente, para quem não está por dentro desse processo, né, como é que é feito naturalmente na maioria das empresas e como era feito na AG também, né? Basicamente, a gente lança o nosso planejamento semanal, né? A gente imprime esse planejamento, distribui o planejamento semanal, faz o apontamento da produção, recolhe depois essas folhas, né, esse planejamento semanal preenchido, processa essas informações, envia as informações para custo, extrai os relatórios no SAP e depois a gente gera os KPIs de forma manual. Esse é o processo todo desse ciclo que a gente faz. Ou seja, a gente tem uma ficha aqui de apontamento, né? É um papel, né, que a gente pega, preenche manualmente esse papel e depois, diariamente, a gente tem os checkouts, né, no final do dia para poder entender todos aqueles indicadores que foram gerados naquele dia. Então, isso aqui é realidade, né? Inclusive, aqui o Odaguirre está aqui também, você, né, hoje mediou o painel, você pode ver que ele está aqui acompanhando esse checkout em uma das nossas obras que a gente estava fazendo dessa forma. E agora, com o Mentor, o que a gente fez? Né? A gente lança o planejamento semanal já na plataforma do Mentor, faz o apontamento pela própria plataforma, automaticamente ele gera para mim os KPIs, né, unindo as informações aí do nosso SAP e de base de dados do planejamento. Então, isso ficou muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais produtivo para a gente. Então, aquela folha que era de papel, né, virou uma folha digital, basicamente um aplicativo, onde eu consigo colocar as informações nesse aplicativo, e aqueles papéis colados, né, em painéis virou uma televisão ou várias televisões, né? Numa obra específica, a gente está comprando aí quase 10 televisões, para poder realmente fazer esses checkouts com os nossos encarregados. Bom, e como que foi esse desenvolvimento, né? Aqui a gente tem o aplicativo, né, mais ou menos mostrando como é que seria essa ideia do aplicativo. Basicamente, o que a gente desenvolveu em conjunto com essa startup, né? Então, ela trouxe algo bem personalizado para a gente. A gente fez o avanço da produção, né, de todas as atividades hoje dentro do aplicativo. Os relatórios de problema, causa e solução, né, também jogamos isso para dentro do aplicativo. Implementamos faróis de desempenho, então eu sei cada encarregado, quem que conseguiu cumprir o que era planejado para ele naquele dia ou não. Então, a gente começou a ter uma gamificação disso também, que vocês vão ver um pouco depois aqui na frente. Integramos com todo o sistema da AG, né? Fizemos toda a integração com nossos sistemas. Importamos toda a programação semanal, né? Então, puxamos isso também para dentro do software, né? E fizemos, então, essa geração de KPIs diários de mão de obra e equipamento para dentro da plataforma. Isso é uma solução que a gente ainda está em desenvolvimento, estamos cada vez criando mais informações para colocar dentro dela, e aí sim a gente escalando para outras obras, para que realmente a gente consiga fazer de ponta a ponta todo o nosso trabalho aí, né, do Lean de forma digital. Bom, então aqui eu tenho, por exemplo, o avanço da produção, né? Então, basicamente, uma tela que eu estou fazendo aqui, toda a parte de avanço, não estou usando a folha, o relatório também de PCS, a programação, então você vê aqui que os nossos faróis de desempenho, né? Aquele que cumpriu sua meta está verde, o que não cumpriu está vermelho. Então, automaticamente, quando os encarregados olham isso no final do dia, eles ficam sem graça de não terem cumprido a meta e, automaticamente, no outro dia, eles vão tentar fazer de tudo para cumprir. Isso tem gerado uma produtividade muito maior nossa, né? Pela essa competitividade positiva que a gente tem trazido.
Basicamente, a gente teve que fazer, então, uma matriz modelo, né, do nosso planejamento semanal para poder importar isso no software, né, e gerar, então, a nossa programação semanal. E aí, no final do dia, então, a gente gera esse painel, né, do nosso checkout de forma digital, com todos os indicadores de desempenho, KPIs de análise cruzada. Então eu consigo ter todas as informações de forma digital num dashboard, que eu consigo fazer isso tanto no checkout quanto também nas nossas reuniões de torres setoriais. Essas informações facilitam a nossa aplicação. Então basicamente, né, eu transformei essa imagem aqui numa imagem mais ou menos como essa. Hoje a gente acabou evoluindo um pouco mais também, essas TVs agora estão na vertical e não mais na horizontal. A gente ainda está adaptando qual a melhor forma de visualização desses dashboards pelos encarregados também. Então, basicamente, a gente reduziu bastante a nossa hora homem na criação desses indicadores. Então, era tudo de forma manual, pegava do papel, jogava para o Excel, analisava, fazia os dashboards. Isso tudo hoje é de forma automática. E geramos, então, esse painel digital com esses faróis de desempenho, onde eu trago, né, quase como uma gamificação para os nossos encarregados. Bom, então antes, basicamente, nosso papel, transformado esse papel depois em Excel. Então eu pego toda a informação diariamente do papel, jogo para o Excel, e aí eles vão gerar meus gráficos no Excel, que é uma ótima ferramenta, mas não seria a melhor ferramenta à prova de erros, né? Quando eu faço um software, eu consigo minimizar qualquer tipo de erro. Hoje, eu já faço isso direto numa plataforma, já me gera tudo isso de forma automática. Então, basicamente, antes era uma atividade manual, né? Hoje eu tenho uma geração automática e diária, né? Então, basicamente, antes eu demorava aí quase uma semana para poder compilar esses dados. Hoje, de forma instantânea, eu tenho esses dados compilados. E eu consigo realmente visualizar de uma forma muito mais simples todo esse benefício, né, da ferramenta que traz para a gente. Bom, antes, então, era mais ou menos uma imagem como essa, depois fica mais ou menos uma imagem como essa. Então, aqui seria meu dashboard, aqui, né, as reuniões de checkout diárias, né, e o aplicativo também sendo usado em campo, né? Então, basicamente, o que a gente faz é essa digitalização do apontamento diário, né, e joga isso para uma plataforma. Parece coisa simples, né? Mas que a gente fala, a construção ela ainda é muito pouco digitalizada, né? E a gente precisa eliminar esses papéis, justamente não pelo papel em si, mas muito mais pela essa informação de qualidade, né, desses dados. Quando a gente está no papel, a gente tem o erro ali de uma letra mal escrita, que aí na hora que eu passo isso para o Excel, eu já estou trazendo um segundo erro que eu posso estar gerando. No final, eu já não confio nos meus dados. Se eu não confio nos meus dados, eu não consigo tomar decisão em cima disso. Quando eu tenho de forma digitalizada, meus dados são muito mais confiáveis e aí sim minha tomada de decisão faz sentido em cima daqueles dados corretos. Bom, falei geral, a gente sabe que o nosso tempo é curto, então por isso eu estou passando bem geral deles. Vou até dar uma olhada aqui para ver quanto tempo que eu tenho agora para falar do nosso segundo case e depois a gente pode, se der mais tempo, falar de outros cases também. Tá? Basicamente, esse é um case bem interessante. Quando a gente fala de inovação aberta, a gente sempre pensa em startup, né? Inovação aberta, uma grande empresa se conectando com startup. Essa é a imagem que o mercado tem. Não necessariamente. Inovação aberta, a gente trabalhar com soluções de mercado inovadoras, seja startup, seja grandes empresas, seja centros tecnológicos. A questão é a gente quer trazer inovação de fora para colocar dentro da nossa empresa. E esse case foi um case bem bacana, né? 2 anos de desenvolvimento, a gente junto com a Volvo e com uma empresa de tecnologia chamada CR, buscamos melhorar um tipo de produto que nos atendia, mas não atendia satisfatoriamente, né? Então eu vou mostrar para vocês um pouco do contexto, o que é isso, né? Primeiro eu vou passar um vídeo aqui para vocês entenderem geral o que é esse projeto e depois eu explico por que a gente quis desenvolver esse projeto e por que a gente realmente chegou ao final dele com sucesso, né? Bom, só para vocês entenderem então um pouco o que é esse projeto. Com a união das expertises da Andrade Gutierrez, Volvo e a CR, surge o Caminhão 4.0. Um caminhão inovador que proporciona a operação remota mais precisa, segura e confiável do mercado, para atender às necessidades de mineração e construção pesada em geral. A linha F da Volvo pode ser entregue ao cliente totalmente preparada de fábrica para receber os sinais do controle remoto. O grande diferencial está no sistema de direção VDS. Inteiramente integrado ao veículo, ele que controla a direção com total precisão. Criamos um ambiente para entregarmos na mão do operador o controle total do caminhão,
Mantemos a mesma dirigibilidade e segurança que o caminhão Volvo já proporciona para uma operação tripulada. Tudo pode ser controlado com total segurança em até 2 km de distância, desde a partida do motor até direção, trocas de marcha, frenagem com conforto e segurança. O uso desse caminhão em nossos serviços nos levará a melhores resultados em operações de transporte de materiais, diminuindo o risco e trazendo a confiabilidade e segurança. Bom, bacana. Então esse foi realmente um projeto, né, grande aí que a gente fez com uma grande empresa, justamente porque a gente encontrou aí um desafio, né, no nosso mercado. Então, basicamente, para contextualizar vocês, né, a Andrade começou a trabalhar em um mercado, né, até então desconhecido para a gente também, né, que seria a parte de descomissionamento de barragens, né, a parte de mineração. Nesse tipo de obra, né, a gente tem o que a gente chama aí de zonas de autossalvamento. São zonas que não podem ter a entrada de pessoas, né? Então, basicamente, eu não posso trabalhar com pessoas dentro dessas áreas. Então, o que sobra para a gente é trabalhar com equipamentos operados remotamente, né? Já existem diversos equipamentos desses no mercado, principalmente na parte de linha amarela. A gente tem bastante avanço nesse tipo de equipamento, mas para caminhão basculante a gente ainda não tem uma tecnologia ainda apropriada, né? Eu não consigo comprar um caminhão desse de mercado, já de prateleira, que eu consiga realmente confiar. Então a gente buscou isso no mercado, diversos, inclusive fora do Brasil, a gente não achou nada pronto, tá, que eu conseguisse comprar. A Andrade já atuava com esses caminhões em algumas obras nossas, testando algumas tecnologias, e a gente percebeu que existia um gap ali de tecnologia que poderia ser aperfeiçoado, né? Os caminhões funcionam, mas poderia ter algo para ficar melhor ainda. E foi aí nesse estudo que a gente convidou a Volvo e a CR para unir com a gente, para estudar esse projeto e ver como é que a gente poderia fazer um caminhão que atendesse às necessidades da Andrade para oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Bom, e aí, basicamente, as tecnologias existentes hoje no mercado, se a gente for ver, o caminhão ele utiliza apenas uma antena, né, para se conectar com a comunicação tanto de áudio, vídeo, né, e toda a comunicação do caminhão para o controle. Isso depois vocês vão perceber que gera muito tráfego de dados numa mesma antena e pode gerar um delay, pode gerar uma trava nesses dados, e isso, né, pode causar um acidente ali pelo esse delay de informações. Outro problema aqui que a gente vê no cockpit, né, a quantidade de telas que a gente tem para o operador, né, é muita informação para ele. Ele acaba perdendo um pouco a noção do que ele está fazendo. A gente tentou trazer algo mais simples que simulasse de fato a operação daquele caminhão de forma tripulada, né, para que ele conseguisse focar naquilo que realmente importa. Então, isso foi um dos objetivos também do projeto. Basicamente, o que a gente utilizou? A gente utilizou um caminhão da Volvo FMX, né, com a direção VDS, que é uma direção da Volvo, que ela basicamente ela integra, né, a caixa de direção, que ela é conectada à rede CAN. O que isso facilitou para a gente? Nos caminhões que a gente tinha estudado, eles tinham que fazer uma operação mecânica. Então, basicamente, eu pegava um caminhão de mercado, adaptava partes mecânicas nele para poder transformar ele em um não tripulado. Só que ele não é homologado para poder andar em estrada, né? Então, automaticamente, eu perdia uma outra funcionalidade dele. Para eu fazer ele voltar a operar a estrada, eu teria que desmontar aquilo tudo e fazer ele operar a estrada. Então, isso eu acabava perdendo a produtividade para poder só usar ele em operações não tripuladas. Esse caminhão da Volvo me possibilitou ter isso sem fazer essa alteração mecânica. Então, hoje, basicamente, com uma caixinha dessa aqui, girando a chave, eu mudo ele de operação tripulada para não tripulada de forma instantânea. Então, isso, basicamente, na hora que eu estou operando em um local não tripulado, eu saio daquela zona de risco, eu posso simplesmente mudar a chave, entrar um operador e ele começar a operar aquele caminhão de forma tripulada. E por que a gente precisa disso, né? Hoje, a produtividade de um caminhão tripulado ainda é maior do que o não tripulado, apesar de terem áreas que a gente exige realmente ser não tripulado. Então, ter essa dupla possibilidade me gera maior produtividade, eu não deixo o equipamento parado. Então, esse foi um grande ganho, né, um dos principais ganhos que a gente teve com esse caminhão. Então, aumenta a taxa de disponibilidade dos meus equipamentos. A eliminação, então, da variabilidade, né, quando eu estou falando aqui da parte do rádio controle, do tempo de latência. Então, nos que a gente estudou, era feito esse ponto de contato, né, pela rede mesh. Uma rede mesh é uma rede mais triangularizada. Agora, a gente fazendo de ponto a ponto, eu tenho uma
estabilidade na minha latência. Imagina se eu aperto o freio, daqui a 20 milissegundos ele freia. Na próxima vez que eu apertar o freio, daqui a 30 milissegundos ele freia. Eu perco a noção de quando ele vai frear. Então essa instabilidade é ruim para a segurança. Hoje ele é instável nessa parte de delay, né? De latência. E basicamente também, hoje eu consegui diminuir em quase 96% a minha latência, né? Que antes era de 600 milissegundos, hoje é de 20 milissegundos. Né? Então eu consegui reduzir drasticamente esse tempo de latência do caminhão. Basicamente fazendo esse ponto a ponto com uma tecnologia muito mais avançada. Hoje eu tenho 2 antenas para transmissão de dados, uma específica para transmissão de dados, outra específica para transmissão de imagens e áudio. Né? Isso facilitou realmente a garantia da segurança do caminhão. E eu consigo operar ele até 2 km de distância. Né? A gente já testou tudo isso, que a gente consegue a 2 km de distância, eu consegui operar o caminhão só olhando para aquelas telas com o controle remoto. Ele também pode ser operado do lado dele, se você tiver avisado dele, sem problema nenhum, mas a 2 km de distância, eu, olhando para a tela, eu consigo operar o caminhão. No controle remoto, a gente fez algumas alterações. Basicamente, o nosso controle remoto hoje, ele tem um visor que ele me coloca todas as informações de alertas de segurança do meu caminhão naquele visor, então me dá uma visibilidade muito melhor e mais segura. Se tem algum problema, o controle treme, apita, então tem todas as informações de segurança nele. No que a gente estudou, era basicamente uma câmera filmando o painel, então eu tinha um delay disso, eu tinha uma dificuldade de informação, eu tinha mais uma informação na tela, isso confundia o operador. Aqui ele fica muito mais focado. Uma outra adaptação bem interessante que a gente colocou no caminhão foi os botões lesma e lebre, né? Basicamente para quando eu faço curvas mais fechadas, eu coloco ali na lesma que o volante gira um pouco menos. Quando eu posso fazer curvas um pouco mais abertas, eu consigo girar o volante de uma forma maior. Então isso ajudou muito na operação quando você está falando de um controle remoto. O cockpit, né? Então basicamente a gente utilizou uma única tela, então isso aqui é uma única tela dividido em 4, né? É um único monitor dividido em 4 telas. E aqui em cima eu tenho um segundo monitor, que é o que a gente chama da câmera PTZ, né? Que é uma câmera vista de cima 360, que eu consigo ter uma noção geral do meu equipamento. Então basicamente muito mais focado. Basicamente a primeira tela aqui, ela é a tela frontal, então eu estou olhando só para frente do caminhão. Aqui seria como se fossem meus retrovisores, né? As 2 laterais. Quando eu vou dar ré, basicamente eu vou virar a chave para ré, essa tela que está frontal, ela passa a ser a câmera de ré. Né? Então eu tenho as mesmas informações que você teria no painel normal. Bom, falei aí bem rapidamente no meu tempo. Acho que eu até devo ter estourado um pouquinho, passei acho que 2 minutos. Mas enfim, temos outros cases, eu poderia falar aqui, enfim, a gente deixa para uma próxima vez aí, para contar um pouco mais de outros cases. Quem quiser saber depois, pode ficar à vontade para me procurar. Tá? Quem quiser se conectar com a AG, se for uma startup, né, fique à vontade para entrar no nosso site, www.vetorag.com.br, se conecte com a gente está, né, total interesse em levar a sua solução para dentro das nossas obras. E aqui eu deixo meu contato, quem quiser depois então trocar uma ideia ou me procurar aí depois também, eu fico à disposição para, né, falar um pouco mais de outros cases ou explicar um pouco mais de inovação aberta, como funciona isso na Andrade. Beleza? Obrigado Bernardo. Ótimo evento, é bom voltar ao presencial, voltar a ver as pessoas aqui que a gente só via, né, quase 2 anos aí também de forma online. Agradeço aí pelo ótimo evento também. Obrigado, Bernardo.